Você sabe o que é tecido adiposo? Sabe como ele funciona? Para que serve? Então fica aí nessa aula que você vai adorar saber que tecido adiposo não só é depósito de gordura para fazer isolamento térmico. Vamos lá. Bom, então o que é que temos para falar sobre tecido adiposo? Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, você pode me achar aí através do meu site, que é www.jacintocosta.com.br, e lá você terá acesso às minhas redes sociais. Eu estou aí no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes mais utilizadas, tá? Então, quem quiser me encontrar é muito fácil, quem quiser escrever para mim, só mandar e-mail aqui pelo jacintocosta@hotmail.com. E antes de você continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica lá no botãozinho subscrever, clica no sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. E dá um like aí para dar uma moralzinha e o vídeo circular mais e a gente continuar fazendo esse trabalho, que é de graça para todo mundo, para quem precisar passar informação e ajudar os colegas. Então vamos em frente, porque a gente tem um bocado de coisa para falar sobre tecido adiposo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, e eu vou mudar aqui para o cantinho que fica melhor, é que o tecido adiposo, ele, na realidade, ele tem uma grande função energética e isso é o que chama mais atenção, né? A questão energética desse material. Mas ele tem outras funções. Antes de passar, isso aqui é uma preparação histológica e cada espaço desse é depósito de gordura por conta dessa célula que você quase não vê de material dentro, que é o adipócito, que é a célula que representa o tecido adiposo, né? Então, quando a gente prepara, faz a preparação histológica, a gente usa álcool, que é uma substância polar, usa xilol, e esse material termina sendo removendo, sendo não, ele remove a gordura que estava nesses tecidos. Então, muitas vezes a gente passa, encontra o tecido adiposo por conta dessas lacunas. Algumas pessoas perguntam, mas professor, se eu quiser ver a gordura, tem alguma preparação para isso? Existem preparações histológicas que preservam essa gordura, mas aí é uma outra seara. Vamos lá. Então, o tecido conjuntivo, ele se especializa. Entre os tecidos que eles formam, e aí você, se você ainda não conhece bem tecido conjuntivo, vai lá no meu vídeo e busca lá tecido conjuntivo, está dividido em duas videoaulas, uma videoaula de fibras e outra de células, estuda lá que vale a pena, tá? Então vamos falar dessas funções, as funções de reserva energética, a gente já foi previamente treinado sobre isso, né? Se fala em tecido conjuntivo, fala muito em lipídio, que guarda calorias, né? Modelamento do corpo, principalmente quando você vai atingindo idades avançadas, né, digamos assim, por exemplo, no caso da mulher, o quadril, a mama, e aí o homem também, com o passar do tempo, né, aquela famosa barriguinha, aqueles culotes, né? Bom, e a proteção contra impacto, né? A gente tem aí a palma das mãos, a planta do pé e outros locais que servem, né? Por exemplo, a gordura que se deposita em volta dos rins para fazer proteção. O isolamento térmico também é muito comentado, né? Quando a gente começa a estudar tecido adiposo, se fala logo nisso. O preenchimento dos espaços, vou falar um pouquinho mais lá na frente. A manutenção de certos órgãos e suas posições normais, que tem muito a ver, isso está muito ligado a isso aqui, né? E uma coisa muito interessante, muito importante, que é a sua atividade secretora. Gente, isso a gente não pode esquecer, né? Ao contrário do que se fala, assim, se ensina, principalmente quando você começa a estudar tecidos, né? Salvo engano aí no último ano de colégio, né? Você estuda de uma forma um pouco mais genérica. Então agora você precisa
começa a entrar nos detalhes. A gente precisa começar a observar detalhes desse tecido, né? A questão da leptina, ela é muito interessante, porque é o seguinte, a leptina são hormônios que são produzidos pelas células adiposas. Porém, a gente tem que... existem algumas situações onde as células que produzem a leptina, elas podem sofrer uma mutação, né, ou uma inativação, né, falando que a inativação é consequência da mutação, e esse hormônio, ele não vai passar a regular como ele regularia, né, o hipotálamo, causando a sensação de satisfação. Então, é um hormônio que causa a sensação de satisfação. Nesse caso, se ele é mutado, vai provocar o quê? Um apetite voraz, muita fome, né? E aí promove um ganho de peso quase que incontrolável. Então, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Porque essa aula não é fisiologia do tecido adiposo, de hormônio, não é fisiologia endócrina, não é nada disso. Mas eu não tenho como falar só de morfologia do tecido adiposo sem dar alguns toques relativo à parte hormonal. Porque, assim, sobre tecido adiposo, nos últimos anos, muita coisa foi estudada, foi descoberta. E hoje, por exemplo, se trabalha muito esse tema, porque a obesidade é uma doença que está ocupando os primeiros lugares em vários países. Se a gente pegar os Estados Unidos, nem se fala, né? Então, é considerado já um problema de saúde pública em vários países. O Brasil está caminhando para a mesma coisa, porque a gente tem aí a diminuição das nossas atividades físicas, a gente quase não anda mais, é de carro o tempo todo, não faz esforço, é controle remoto, é botãozinho para aquilo, botãozinho para lá, para cá, e você não se levanta, você não se locomove, o corpo não foi feito para ficar parado. E termina ingerindo muita coisa com muita caloria e gastando pouca energia. Então, a gente não perde o que ingere de uma maneira... por exemplo, se o organismo da gente atingir um determinado ponto de absorção, por exemplo, de carboidrato, ele não vai jogar o resto fora. Isso vai ser tudo armazenado, e armazenado em forma de lipídios. Então a gente precisa ter muito cuidado com a relação do ganho de peso. Então, voltando aqui para falar do tecido adiposo, eu pego a célula que representa um adipócito. Depois a gente classifica. Vamos primeiro entender, né? Então a gente tem uma célula que é uma célula grande, uma célula considerada nos tecidos, digamos, a célula maior, né? Em torno de 100 micras. Então, é uma célula que tem as organelas, como a gente está vendo aqui, mitocôndria, Golgi, tal, membrana, tudo que a gente já conhece de célula, né? Só que tem um detalhe, ela tem o armazenamento de gordura, que é justamente isso que está aqui, laranja, que é aquilo que a gente não vê na preparação histológica. Então, não existe uma membrana dentro da célula albergando essa gordura. Essa gordura está lá no espaço citoplasmático e por isso é muito utilizado e é utilizado rapidamente pelas necessidades metabólica daquela célula ou do organismo quando precisa de energia. Então a gente trabalha de uma forma, imagine você, como é que essas células vão saber que o organismo está precisando de energia? Como? Tem que ter uma ligação com o sistema nervoso. Então é o sistema nervoso que vai perceber que tem a necessidade de você produzir energia, quebrando esses lipídios que estão na sua reserva de calorias. Então, existe uma integração, e aí é que vem o X da questão. Existe uma integração entre tecido nervoso e tecido adiposo, que era muito pouco falada, mas nos últimos anos é como eu falei. Os estudos para tentar minimizar os efeitos da obesidade têm feito pesquisas robustas sobre o metabolismo desse lipídio. Então, o que é que eu guardo? Que lipídio é esse que eu guardo? São os famosos triglicerídeos, ou triglicérides, ou triacilglicerol, do jeito que você quiser chamar. O que é a molécula dele aqui? Ó. Eu vou pegar um carboidrato, que eu chamo de glicerol,
e vou pegar 3 cadeias longas de ácido graxo, tá? Estou marcando aqui e vou formar uma molécula que é essa daqui, ó. Então, essa molécula, ela está formada e ela se denomina de 3 glicerídeos, né? 3 glicerídeos, né? Que são essa formação com ácidos graxos. E aí, essa molécula é muito boa porque o conteúdo dela guarda muita caloria. Né? Se você ver aqui, ó, densidade energética dos triglicerídeos, vê que interessante, 37,7 quilojoules. Né? E aqui, ó, o equivalente a 9 calorias, tá? Por grama. E aí o que é que acontece? Eu tenho energia guardadinha ali. Então, evolutivamente, a gente não se alimentava como se alimenta hoje. A gente se alimenta 3 vezes ou mais por dia, né? E aí, o que que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver, gente, que o organismo da gente ele foi preparado para guardar energia para os momentos de jejum ou jejum prolongados, né? Jejum curto e prolongado. Então, a gente tem para o jejum curto polímeros de glicose, que é o glicogênio, a gente pode usar. Mas essa reserva de glicogênio, ela não dura muito tempo. Então, se eu fizer um jejum prolongado, ou se eu gastar muita energia, eu começo a consumir esse triglicerídeo. Como? Vou falar mais na frente, calma. E aí, obviamente, essa segunda opçãozinha aqui, agora a gente entende perfeitamente, né? Ó, ele está dizendo só que é o dobro da densidade dos carboidratos, que são os açúcares, e das proteínas, que são os polímeros de aminoácidos. Então, o que acontece? Eles têm energia, mas o triglicerídeo, o organismo viu que é a melhor maneira de acumular, de fazer reserva, que a gente até brinca, né? Reserva de emergência, digamos assim. Bom, vamos em frente. Aí, o que que acontece? Estudando o tecido adiposo, se encontrou a subdivisão ou a classificação devido à sua estrutura molecular, morfológica, 2 tipos de tecido adiposo. Um tecido uni de um locular, ou seja, de uma gotícula, digamos assim, e um multi de várias locular. Para isso, ficou classificado branco, né? Tecido branco e tecido pardo. Então, tecido adiposo branco, tecido adiposo pardo. Tecido adiposo unilocular, tecido adiposo multilocular, tanto faz. Quando eu falo aqui que o branco existe no adulto, não é que não exista também nas crianças, existe também. Então, não é uma maneira muito certa, mas os livros colocam assim, que eles consideram que depois de nascer, né, depois de passar pela vida fetal, ele está considerando que você é adulto, mas a gente sabe que não é assim. Então, para ficar bem claro, vamos ver aqui embaixo que o pardo ele está na vida fetal, mas a gente não quer dizer que passada a via fetal, esse tecido se acaba. Não, presta atenção. Eu tenho tecido, os 2 tipos, na fase adulta, ou na puberdade, ou quando é criança, mas o pardo eu posso ter na vida adulta, mas pouquinho. Então, se a gente pegar essa imagem aqui, que é do Junqueira, que tem esses 2 bebês aqui, a gente vai pegar em rosa o tecido multilocular, que é o que a gente vai comentar primeiro. Olha a região onde ele está, tá vendo? Onde está a rosinha aqui, você vê. Então, de frente e de costas. Isso é o quê? Para gerar calor, gente. Precisa. Por quê? Porque quando você nasce, há um choque térmico, né? Você sai de um ambiente quentinho lá, que é lá do ventre da mãe, né? Lá no útero, tá tudo bem controlado e tal. E de repente você, nasce. Quando você nasce, o que acontece? Você é exposto, às vezes, até quem já entrou em bloco cirúrgico sabe como é, o ar-condicionado tem que estar frio, bem frio mesmo, porque até evita
uma proliferação acelerada de bactérias. É um tipo de necessidade também que se tem, né? E aí, dá a entender o seguinte, que o organismo sofre esse choque e dispara a produção de calor. Depois eu vou dizer como é que se produz esse calor. E, assim, se a gente pensar que o organismo nosso se adapta, e aí é uma adaptação também, pelo menos momentânea, imagine as pessoas que vivem, por exemplo, no polo lá, aquele frio o tempo todo. Será que essas pessoas preservam esse tecido pardo multilocular? Sim, há uma diferença. Eles conseguem produzir calor porque o frio faz o organismo deles se adaptar. Eu já morei em lugar frio, né? Eu já morei no Canadá. E às vezes eu ficava impressionado com as pessoas que aguentam frio lá. Eu ficava para morrer. Quando dava menos 30, menos 35, menos 40, minhas mãos, minhas orelhas ficavam parecendo que ia quebrar, congelar e quebrar. E eu via lá o pessoal, principalmente lá da parte do extremo norte mesmo, andando, correndo na rua, porque o pior do frio não é só o frio, é o vento. E aí eu ficava impressionado como é que eles aguentavam. Agora vou eu, do Nordeste, chego num lugar como esse, pelo amor de Deus, eu tenho que andar com um monte de casaco. Ou então com aqueles casacos que aguentam uma temperatura de menos 15 para frente. Tá? Então, tem isso. E aqui em amarelo, deixa eu localizar meu ponteiro aqui. Em amarelo, eu tenho tecido adiposo multilocular puro, ó, puro, ó, puro. Então, eu tinha multilocular com unilocular, o rosinha. E agora eu tenho um puro. Veja as regiões, né? Então, são regiões específicas, onde está amarelo, para a produção de calor. Um detalhe nessa foto aqui que eu queria chamar a atenção, que é a famosa Big Belly, né? Ou seja, a barriga grande que a gente vai, o pessoal diz que é chope, né? Barriga de chope, mas não é não, isso é barriga de sedentarismo. Essa gordura aqui muitas vezes é a gordura que está aqui, ó, dentro das, é a que a gente chama gordura visceral, né? Com mais a gordura por cima da musculatura. Então isso é um risco, gente. Quanto mais você aumenta a circunferência abdominal, maior é seu risco cardíaco. Daí, nesse esqueminha aqui, que está muito bom, esse foi retirado do livro do Royce, eu tenho aqui alguns detalhes que eu vou falar. Eu não vou, assim, entrar na seara, porque não é morfologia. E aqui eu estou mais voltado à morfologia do que qualquer outra coisa. Observe nessa escala, eu vou riscando aqui para vocês me acompanharem. Eu tenho quem? Para começar aqui, ó, logo no início, eu tenho a célula mesenquimal. Essa célula mesenquimal, vocês estão lembrados? Repito, quem não assistiu o tecido conjuntivo, vai lá e assiste, tá? E não esquece de dar um like também lá. E aí, ó, essa célula mesenquimal é uma célula primitiva. É uma célula que vem lá do mesênquima, né? Do folheto embrionário mesenquimal, né? E aí essa célula ela é uma célula multipotente, né? É a célula que dá origem a praticamente tudo que vem da especialização do tecido conjuntivo. Essa célula, veja que eu posso dar origem aqui a fibroblasto, uma célula extremamente importante, muito estudada, né? Uma célula incrível, capaz de síntese dos colágenos, né? E tudo mais. E eu tenho aqui alguns lipoblastos, certo? Que a gente chama de pré-adipócitos, tá? Esses lipoblastos, lembra que eu falei na aula, eu acho que eu falei na aula de conjuntivo também. Tudo que você vê blast, no final, blasto, ou blast, né, em inglês, significa que tem alguma célula que vai amadurecer depois, né? E aí, essa célula ainda é primitiva. Estou falando diretamente da diferenciação da célula mesenquimal. E eu tenho um outro lipoblasto, né? Que pode ser da origem de célula mesenquimal ou pode ser da origem dos lipoblastos. Que também, essa célula também pode ser de origem dos fibroblastos. Então, essas células aqui, todas elas,
elas são células primitivas, gente, são células iniciais, por isso essa capacidade delas, tá? Para que isso aconteça, veja que tem uma setinha marcando aqui, ó, o fator de transcrição PRDM16 PGC1, tá? Depois eu ainda vou falar uma coisinha sobre ele. Ou seja, eu preciso disso daqui para diferenciar nesses lipoblastos precoces, digamos assim. E aqui, para evoluir, digamos assim, tanto do fibroblasto para lipoblasto ou diretamente da célula mesenquimal para os lipoblastos, eu vou necessitar de outros fatores de transcrição, né? Então, receptor gama e peroxissomo ativado para proliferação de PPAR gama e RXR, tá? Então, isso daqui são os fatores, são condições necessárias para que essa evolução aconteça. Só que não para por aí. Fibroblasto, tudo bem, a gente já conhece, é uma célula que está pronta para trabalhar. Ela vai lá começar a sintetizar fibras, né? É tanto que quando a gente tem um processo de cicatrização, a gente, por exemplo, na pele, você leva um corte na pele, se você puder observar o que está acontecendo ali a nível celular, você vai ver que vai ter um monte de fibroblastos que vão migrar para lá. Se você tiver uma fratura, vai acontecer a mesma coisa. Então, o fibroblasto é uma célula maravilhosa, linda. E aí, eu tenho um amadurecimento, e nesse amadurecimento eu queria que você observasse dentro dessa célula, ó, várias gotículas de gordura. Da mesma maneira que eu vou ter aqui. Só que aqui eu vou formar os adipócitos marrom, né? Ou multilocular, tá? Esses adipócitos como eu já disse, né? É o tecido adiposo daquele multilocular ou pardo. Por quê? Porque há depósito depois eu digo na frente, não vou dar spoiler agora não. Depois eu vou amadurecendo, ó. Vou amadurecendo e vejo o que é que acontece desse estágio para esse. Eu tinha aqui várias gotículas. Agora eu só tenho uma. Ó. Então estou formando o quê? O adipócito. Ainda estou numa fase, ó, precoce, ó, blast, tá vendo? Ó? É um lipoblasto tardio. Então esse lipoblasto vai crescendo, acumulando, vai perdendo algumas organelas. Por quê? Porque ele precisa de espaço, ele precisa ter uma maquinaria especializada em acumular lipídios. E aí eu termino formando esse lipoblasto maduro, que na realidade é o adipócito branco, que é do tecido branco ou unilocular. Então, tudo isso começa no período fetal. E na imagem anterior, você viu como é que isso está organizado desde o período fetal. Então, se liga nessa sequência. Daí, ó, como é que isso aparece nos tecidos, né? Pronto, agora a gente integrou aqui tudo. Olha que legal. Vamos prestar atenção nisso, ó. Eu botei uma setinha aqui para cá mostrando o que a gente já viu desde aquela primeira imagem. Então não é mais mistérios, né, para a gente. Tá chamando a atenção aqui, ó, o núcleo do adipócito. Poxa, professor, mas o núcleo tá tão estranho, parece um fibroblasto, sim. Inclusive vão ter algumas ocasiões que você não tem como saber se é um fibroblasto, se ele estiver tão juntinho assim, e o que é núcleo. Porque o núcleo dessa célula, no desenho aqui já está um pouquinho interessante, que é o núcleo é jogado para periferia, ele é excêntrico. Então, você, às vezes, numa preparação histológica, porque quando a gente corta, né, eu sempre repito isso, pode ser que tenha saído na fatia anterior, né, do micrótomo. Mas você começa a enxergar aqui, ó, eu vou só riscar aqui para você ver. Esses são núcleos dos adipócitos que estão na periferia. Outros eu não consigo ver, por exemplo, esse daqui
Eu não estou conseguindo ver. Onde será que está o núcleo? Aqui não é. Esse núcleo deve ser dessa outra célula, tá vendo? Então, assim, o importante é que a gente entenda. Ele aqui está apontando outro núcleo, né? Aqui está apontando uma parte onde a gente pode ter um capilar, e esse capilar está com sangue aqui, né? Ou seja, hemácias. Enfim, você vai adaptando a sua vista a isso. Muito bom quando a gente faz colorações que não só hematoxilina e eosina para ver a gordura. Não para ver a gordura, não, perdão, para ver o tecido adiposo. Que aí você consegue ver alguns detalhes. Essa coloração aqui eu não botei, mas por essa tonalidade, isso aqui é tricrômico de Gomori ou de Manson. Os dois funcionam, só que um vai ficar mais azul, o outro mais verde. E você consegue ver aqui fibras de colágeno, tá vendo? Então você consegue ver, inclusive aqui, ó, também dá um destaque, né? Em algumas outras estruturas fica num tonzinho mais de vermelho ou rosa. Agora, isso eu estou vendo o adipócito branco, né? O unilocular. Vamos para o multilocular. Vamos pegar ele aqui. Olha a diferença. Eu vou circundar um aqui para que você perceba. Depois eu apago para a gente. Eu estou tentando circundar, porque nem sempre a gente consegue saber onde é o limite citoplasmático dele. Mas o que eu quero que você perceba é, aqui tem o núcleo e olha as gotículas, tá vendo? Ó? Você vê que tem em vários tamanhos. Ó. Depois eu apago, aí você vai constatar aí. Então eu tenho várias, ó, várias, e por aí vai. Pequena, grande, média, pequenininha, bem miudinha, e por aí vai. Vou apagar agora. Tá vendo? Então, cada estrutura dessa é um adipócito pardo ou marrom, como queira chamar. Tá? Depende aí como você vai traduzir, se for um texto em inglês. Mas em português a gente usa pardo mesmo. Daí, ó, vamos começar a dar mais detalhes ao tecido adiposo branco unilocular. É o que mais a gente tem, né? Para você ter ideia, ó, se a gente for considerar o volume corporal, né, o peso médio, de 15 a 20% compõe essa quantidade no homem e de 20 a 25% na mulher. Então é muita coisa, gente. É bem significante essa quantidade de tecido adiposo. Óbvio, né? Que isso a gente considera uma pessoa com um padrão de altura tal, com uma média de 70 quilos e tal. Óbvio que tem os magrinhos, bem magrinhos, e tem os gordinhos e os bem gordinhos. Então, aí é outra história. Cuidado que eu não estou recriminando ninguém aqui, porque hoje tudo que a gente diz pode ser considerado politicamente incorreto. Só estou falando que existem pessoas magras, bem magras, e pessoas obesas. Isso é uma realidade, eu não tenho como mudar. Então aqui, ó, onde é que eu encontro, já que tem tanto? Então, ó, eu começo sempre falando da pele. A pele é uma reserva grande de tecido adiposo, né? Então ele fala aqui panículo adiposo ou hipoderme, que a gente também pode chamar de lipoderme, né? Que é essa areazinha aqui, ó. Por quê? Porque é a área que tem gordura. Você vê aqui em amarelinho, ó. Dá para ver bem, ó. E veja que os vasos, ou seja, tecido adiposo, ele é bem irrigado, gente. Bem irrigado mesmo. Não esqueça disso. Não é nada como o tecido epitelial, né, que não tem vasos. Ele faz uma troca, mas ele está sobre o tecido conjuntivo que vai fornecer para ele alguns nutrientes, né? E aí, outros exemplos seria, por exemplo, no abdômen, que é o chato, né? Que ninguém quer ter abdômen cheio de gordura, né? Mas tem. As nádegas, que é também para a parte... Você se senta, então as nádegas, ela tem que ter gordura para absorver esse choque. A axila, coxa, e aí as mulheres sentem muito isso aqui, ó, porque há uma tendência maior nas mulheres do que no homem de depósito de gordura nas coxas, na mama, né? E aí é o terror. A mama feminina também, e é um lugar de fornecimento de lipídio, já que ela amamenta, né? E temos também a função dele de produzir hormônios, que a gente já falou, começou a falar. Há alguns fatores de crescimento, que aí ajuda na diferenciação.
e um problema grave, gente, liberação de citocinas. Eu não sei se todo mundo sabe, quem está assistindo agora, o que é citocina, mas citocina, ela é uma resposta a um estímulo inflamatório. Então, as pessoas que são obesas, ela têm pontos de inflamação constantemente. E os estudos têm demonstrado que isso é muito ruim. E, principalmente, isso agride alguns órgãos, né? Agora, você imagine isso 20, 10, 15, 30 anos, né, futuramente, o que é que isso vai resultar. Então, a questão de exemplo aqui, eu já falei um pouco sobre a leptina, né? Que ela dá a sensação de saciedade. Falei que quando há uma mutação e essa leptina não é mais utilizada, né? Ela não vai mais avisar o hipotálamo, que é o nosso sensor, né, de muita coisa, e aí você vai começar a comer desenfreadamente. Então as pesquisas também têm investido bastante sobre o funcionamento da leptina para formular fármacos que possam diminuir o apetite. Há uma que controla a pressão arterial, né, o angiotensinogênio, quase não saía, a gente resume em AGE. E tem outros como a adiponectina, a resistina e um bem interessante, gente, hormônios e esteroides. Quais são, por exemplo, os estrógenos, a progesterona, a testosterona. Esses hormônios, eles estão muito ligados justamente a caracteres sexuais, né? Então, na mulher, quando ela tem a menarca, é porque deu sinal de que ela está iniciando os ciclos ovarianos, mas esses ciclos dependem muito do FSH, do LH, que estimulam, por exemplo, o estrógeno, a progesterona, enfim, toda essa circuitaria. E no homem, no caso da testosterona, os caracteres sexuais, a função reprodutiva, e por aí vai, massa muscular. Então, a importância desses hormônios, a importância do tecido adiposo é fundamental. Ah, professor, mas veja só, existe um problema aí, porque eu estudei, cadê meu ponteiro? Eu estudei que hormônios esteroides, eles são produzidos pelas gônadas. Sim, está certíssimo, mas também tecido adiposo pode produzir. Eita, professor, é mesmo? É. Por exemplo, as mulheres, em média, vou botar aqui no cantinho, entre 40 e 55 anos, elas entram na menopausa. O que é que isso significa? Uma queda, vou botar 3 setinhas aqui para mostrar que é uma queda grande nos estrógenos. Isso, quando acontece, a mulher sente muito. Tem algumas que sentem menos, mas tem outras que sentem muito. O que é que isso resulta em sinais, em sintomas? Resulta em ganho de peso, em crescimento de pelos, que a gente chama de hirsutismo, irritabilidade, insônia, enfim, uma série de transformações, inclusive dessecamento na parte de canal vaginal, então dificulta as relações sexuais, elas vão ter dores ao ter relações sexuais, que a gente chama de dispareunia. E aí o que é que acontece? Essas mulheres, elas sentem muito, tem um efeito psicológico pesado e tudo mais. Mas tem algumas mulheres, eu não estou dizendo que são as mulheres que têm gordura, sobrepeso, ou mulheres gordas, mas o tecido adiposo de algumas mulheres faz o papel também de colaborar com esses estrógenos, assim como a suprarrenal, que está lá em cima no rins, né? E mulheres, você pode encontrar mulheres com 60, 70 anos que não passa por isso. Porque ela tem um metabolismo onde ela produz esses estrógenos além das gônadas, né? E um dos lugares é no tecido adiposo. Tá? Então não é que precise, então eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver perto da menopausa eu engordo. Pode ser que não vai mudar nada. Então isso vai depender. Então ninguém sabe quem é que vai passar por uma menopausa, que a menopausa é o evento de cessação. Aí o período de pós-menopausa. Quem é que vai ter uma pós-menopausa tão sofrida e quem não vai? Então ninguém ainda sabe disso. Existem algumas que a gente chama predições através das dosagens hormonais, que a gente vai vendo como é que isso cai, e aí já vai podendo assim, imaginar como é que vai ficar. Tá? Então vamos em frente.
Dúvidas, depois vocês colocam lá nos comentários que eu sempre respondo. Posso até demorar um dia, dois, três, mas eu sempre respondo. E gosto, sinto prazer em responder as dúvidas. Outra coisa, nessa função endócrina, que eu disse, ó, eu mostrei lá alguns, mas tem algumas coisinhas que eu queria falar aqui. Umas eu já falei, outras ainda não. Então, por exemplo, tá vendo a adiponectina, ou adiponectina e a adipsina? Veja, eu botei uma setinha azul para cima, né? Por quê? Porque, ó, estimula a oxidação dos ácidos graxos. Oxidar ácido graxo significa o quê? Significa quebrar para utilizar. Então, ó, diminui a concentração de triglicerídeo e glicose no plasma. Aumenta a sensibilidade à insulina nas células. Então, esse é o hormônio que todo mundo quer. Por quê? Que vai ajudar a metabolizar a gordura. A gente sabe que não pode também aumentar esse processo. Esse processo é muito sério mexer com a parte endócrina, porque são quantidades muito pequenas e qualquer coisa vai fazer você ter uma resposta muito séria. Né? E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes um hormônio, se ele aumentar um pouquinho, se ele ficar um pouquinho acima, já vai te dar um problema grave, tá certo? Então a gente não pode pensar, então por que a gente não administra hormônio? Não é assim. Como diz a história, há uma fisiologia, há uma natureza para aquilo regular. E olhando, por exemplo, a resistina, você vê aí que ela tem um efeito de aumentar a resistência à insulina. Então, já não é uma coisa muito boa, né? A gente não pode ter resistência à insulina, porque senão a gente faz um quadro de diabetes. E a gente sabe que as pessoas obesas têm um risco elevado de desenvolver uma diabetes tipo 2, inclusive muito cedo, muito precocemente, né? A leptina é um hormônio que passa a sensação de saciedade, como a gente já falou. Aqui está envolvido com a pressão arterial e os hormônios esteroides. Esses três a gente já comentou antes. Então, só queria como fazer esse comentáriozinho. Só que eu ainda chamo a atenção aqui que existem alguns fatores, como esse fator de necrose tumoral e tal. E a gente falou, por exemplo, das citocinas aumentadas. E aí, esse conjunto, né, que depois vocês podem pesquisar aí artigos sobre isso, eles estão relacionados aí com a diabetes. Então, dá para a gente entender mais ou menos essa questão do diabetes na obesidade. Então, é muito importante. Você lembra que eu falei das inflamações, né, chamei a atenção. Não só citocinas vão estar liberadas nos processos inflamatórios, mas a gente tem outros fatores, como esses daí que eu marquei, e alguns outros mais. Como eu não estou trabalhando a parte de endócrino, nem estou trabalhando a parte de bioquímica, eu não vou entrar nessa seara agora. Pretendo fazer um vídeo só disso, porque esse é um assunto muito bom, eu gosto muito e acho muito interessante, e muita gente já me pediu para fazer esse tipo de vídeo falando sobre essa parte bioquímica e endócrina do tecido adiposo, de uma forma mais aprofundada. Vou fazer em breve. Os adipócitos brancos. Vamos para a morfologia. Nossa aula é de morfologia. Eu estou me metendo onde eu não devia. Então, ó, são células grandes, eu já falei para vocês, ela pode chegar em torno de 100 micras, né? Elas podem ter formatos diversos. A gente coloca aqui, ó, oval, poliédrica, mas a gente sabe que ela não tem, ela não consegue manter bem isso, porque às vezes o tecido vai aumentando e há um aumento também no número de células, né? O núcleo a gente já viu, né, achatado, jogado lá para o canto. Então, o núcleo periférico
Outra coisa super importante, vou até fazer um círculo aqui e marcar, bem marcado. Vaso, gente, vaso, gordura, tem vasos sanguíneos, tem capilares. Imagine, quanto mais obeso você fica, mais seu coração vai ter que distribuir sangue para todo esse tecido. Então isso é um fator muito importante. E onde a gente tem capilar, a gente tem um monte de coisa. Inclusive a pandemia da Covid ajudou muito a divulgar isso, porque os vasos, os capilares, o endotélio, que é a camada de revestimento dos capilares lá no pulmão, ela tem uma tempestade de citocinas que desencadeiam uma resposta inflamatória muito forte, gerando aquela síndrome, né, da respiratória grave. Então, assim, chamou a atenção. E a gordura, quando você tem essa neoformação de vaso, ou seja, uma formação nova de capilares ali, você está aumentando mais risco de ter problema tromboembolíticos, inflamatórios nessas regiões. Uma coisa muito boa é que essa estrutura também é cercada por fibras, está aí a ação do nosso amigo fibroblasto, né? As fibras reticulares que são compostas por colágeno tipo 3. Ah, professor, como é isso? Vai lá, aula de conjuntivo. Não tem como você avançar se você não estudar bem tecido conjuntivo. Então, esse colágeno tipo 3 compõe as fibras reticulares. Fibras nervosas, obviamente, se eu tenho um tecido que tem integração com o sistema nervoso, eu tenho que ter fibras nervosas, né? Numerosos mastócitos. Espera aí, professor, mastócitos, sim, gente. Então, lembrado lá também no vídeo de tecido conjuntivo, essas células, elas liberam esses fatores, ela é cheia de vesículas, né? E aí ela está muito relacionada com a liberação, com a ajuda na liberação de fatores quimiostáticos, fatores de resposta anafilática, citocinas, leucotrienos. Então é uma célula que eu não vou falar aqui agora, mas é uma célula também de importância grande nesse estudo. Bom, tá aqui. Agora não é mais novidade, né, pra gente. Vou pegar essa célula aqui, ó, que tá muito bonita. Uma preparação também lá do livro do Royce. Ó o núcleo, gente. Ele tá achatado aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou apagar para vocês observarem melhor, tá vendo? Aí, ó, ele tem aqui uma vênula. Tem as células do próprio endotélio e tem uma célulazinha circulando dentro, ó, outra também, tá? E um capilar aqui, ó, um capilar. Então você vê que o tecido é muito bem irrigado, né? Olha aqui também ele mostrando um vaso sanguíneo, tá? A estrutura do vaso sanguíneo, né, com seu endotélio. E aqui, ó, um núcleozinho de uma. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Você vê que muitos a gente não vê, porque, como eu falei, né, o corte levou o núcleo no corte anterior. Mas quando você vê aqui não é do adipócito, aqui é do tecido conjuntivo, né? Pode ser um fibroblasto isso daí, tá certo? Bom, a gente falou algumas coisas sobre esse aumento ou diminuição de gordura, os hormônios e tal, mas eu bato muito nisso porque é importante que você comece a estudar isso daí. Óbvio, quem está no começo dos cursos de saúde, tá, por exemplo, cursando as disciplinas de histologia, que ainda vai entrar em fisiologia, sente um pouquinho mais de confusão aí, né? Mas se você já viu, você vai entender um pouco dessa fisiologia. Mas eu aconselho que, pelo menos, dê uma lida sobre, a gente está falando aqui, ó, regulação imediata, né? Então eu tenho aqui, ó, grelina, que estimula o apetite, e o peptídeo YY, que é um supressor de apetite, ou seja, eles são antagonistas, né? E aí há uma regulação de peso que é feita por essas duas moléculas ali. A gente já falou um pouquinho sobre a questão da insulina, né?
a tolerância ou intolerância e um pouquinho da leptina. E falamos de hormônios, só que a gente não falou, não relacionou, por exemplo, o hormônio tireoidiano, que está envolvido com o metabolismo, né, muito envolvido. Então, o hormônio T3, T4, né, são hormônios ligados ao metabolismo. Quando esses hormônios caem, que eu tenho um quadro de hipotireoidismo, eu tenho um metabolismo desacelerado. Quando ele aumenta, eu tenho um aumento do metabolismo, ou seja, eu posso ficar, quando ele cai, mais cheinho, com sobrepeso, mais lento, e quando ele aumenta, eu posso ficar magro, com exoftalmia, com alguns sinais de que eu queimo muita energia acima, né? Eu queimo energia acima do normal. Os glicocorticoides também e os hormônios hipofisários. Eu tenho falado sobre a questão do controle do apetite, né? Mas eu queria destacar aqui a questão da grelina, né? Que é um sinalizador também, né? Ela é um estimulante do apetite e essa molécula ela viaja pela corrente sanguínea, chega até o cérebro e ali ela informa que o organismo deve procurar comida, deve comer. Ele é um estimulante do apetite, tá? E essa função é justamente uma das explicações da obesidade, né? Então, isso faz o corpo consumir mais alimento, ingerir mais caloria, armazenar gordura. Então assim, quando a gente é muito novo, uma gordurinha e tal, não tem tanto problema, né? Mas isso, cronicamente, o ideal é que você não fique obeso, não chegue a categoria de obeso. Não é bom para a saúde, tá? Não é bom para o seu coração. Então, é como eu falei, a grelina vai lá, né, avisa, né, na adenopófise e faz com que você libere o hormônio do crescimento, né? Então, o receptor está lá no hipotálamo, que é o nosso sensor, né? E com isso fecha o circuito e aumenta a sensação de fome. Então, quando você tem mutação no cromossomo 15, que é justamente, né, o envolvido com a grelina, você desenvolve uma síndrome chamada Prader-Willi. E aí o que é que acontece? Essa síndrome leva você a um quadro de obesidade mórbida, tá certo? Vamos em frente. Uma das coisas que a gente precisa, pelo menos tem em base, eu sei que, como eu falei, eu ia falar mais de morfologia, terminei falando também muita coisa de fisiologia, endócrino e bioquímica, mas é impossível falar de tecido adiposo sem comentar isso, né? Então você tem aqui, ó, lipogênese e lipólise, gênese de criação, tá? De geração. Lipólise, quebra, lise, quebra. Então vamos ver aqui, ó. Armazenamento de energia em forma de triglicerídeo, ou seja, lipogênese. Esses processos são controlados, agora a gente já sabe, ó, neurais e hormonais, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre a questão neural. E liberação, ó, armazenamento, liberação, ou seja, eu vou usar o que eu armazenei no primeiro processo. Só em quê? Em forma de ácido graxo. Então, quem vai me gerar essa energia são os ácidos graxos que vão ser degradados, tá? Daí, como é que isso acontece? Eu montei esse esqueminha aqui para resumir, porque eu não vou entrar em detalhes disso tudo, tá? Então, resumidamente, esse processo de lipogênese é um processo onde na dieta você vai ingerir gordura. E como é que eu vou ingerir gordura? Eu vou ingerir gordura através de alimentos de origem animal, como por exemplo carnes, tem gordura, e outros tipos de alimento eu vou encontrar gordura. Essa gordura é absorvida lá, ó, a questão do estômago, né? O duodeno que a gente já falou aí, do intestino, o duodeno. E aí, nessa absorção, eu vou, ó, ácido graxo, mais glicerol, mais proteínas. Então, com isso, eu vou passar por um processo metabólico e vou formar, ó, uma estruturazinha chamada de quilomicrons. Isso vai ser distribuído, tá? E essa distribuição
que vai acontecer via capilares, né? E vai para lá, para o tecido adiposo, através da lipase, ó, através da lipase, essa molécula vai sofrer hidrólise e vai gerar o quê? Ácido graxo e glicerol. O que é que acontece com esses dois sujeitos quando eles se juntam? Eles vão formar, ó, o nosso amigo triglicerídeo. Então, é o processo de formação do triglicerídeo. Então, você vai se alimentando, vai absorvendo isso daí, vai formando os quilomicros entram na célula, né, se distribui pelo corpo, tanto que se você fizer um teste assim, ó, se você comer gordura, se alimentar com algo rico em gordura, e for fazer um exame de sangue, quando a gente faz um exame de sangue, eu vou desenhar até aqui, ó, faz de conta que isso aqui é um tubinho de ensaio, tá? E aqui eu botei o sangue total. Se eu deixar decantar o sangue, se tiver anticoagulante, né, ele não coagula, e eu vou ficar com uma fase aqui, que é hemácias, e aqui em cima eu vou ter uma quantidade pequenininha de leucócito. Então, a gente chama isso de elementos figurados. A parte de cima vai ficar o quê? O plasma, tá? Então, lembre, o plasma é a parte não elementos figurados, ou seja, não celular. Esse plasma de uma pessoa que está com a quantidade de lipídios normais, ele é da cor de urina, que a gente chama amarelo citrino. Quando se você for fazer como eu falei, você comeu uma comida que tem bastante gordura, você vai ter esse plasma parecendo leite, leitoso, que a gente dá um nome técnico para isso, chamado quiloso. Professor, por que quiloso? Por quê? Por que será? Por que será? Ó, quilomicrons, ou seja, está cheio. Por quê? Passou pelo teu estômago, passou pelo teu intestino, foi absorvido e agora caiu no sangue e está sendo distribuído. Agora os capilares lá que estão... Você lembra daquela imagem que eu mostrei no tecido adiposo, cheio de capilar ali? Então, aquilo ali vai passar para a célula para poder montar o triglicerídeo e a partir disso acumular, acumular, acumular. Quando você precisar, aí você vai buscar aquela sua reserva. Vamos lá. Eu peguei essa imagem aqui do livro do Junqueira, uma imagem excelente, resumindo o que a gente falou. Então, ó, eu dividi aqui, eu passei uma linha imaginária aqui, ó. Essa linha mostra aqui embaixo o processo, ó, de lipogênese, né? E aqui em cima de lipólise. A gente já falou sobre o processo de lipogênese, né? Que é a formação do triglicerídeo, uma reserva energética, né? Mostramos lá ó, o quilomicron aqui, tá? Existe também algumas outras lipoproteínas, como VLDL, que é uma gordura de densidade muito baixa, né? Very low, né? E aí, ó, density lipid, e aí o que é que acontece? Eles vão passar pela lipase, se lembra que eu falei da lipase, ó, a lipase, e aí vão sair, isso é o capilar, tá? Isso é o capilar. E aqui eles vão passar, ó, em forma de ácidos graxos livres, tá certo? Ó, ele entrou na célula, a célula a gente tem uma membrana fosfolipídica e a movimentação de outro lipídio é um pouco facilitada. Eles encontram, olha o glicerol onde é que estava aqui, ó, com as 3 perninhas dele para fazer a conjugação com os ácidos graxos. Montado isso, vai acumulando e eu vou criando aqui uma reserva, tá? Então foi o que a gente falou. Agora, e para gastar, como é que a gente faz? Para gastar, olha que tem aqui em cima, ó, terminação nervosa com liberação de quê? Norepinefrina. Então, o que é que isso vai fazer? Vai ativar lá nos adipócitos que tem a reserva. Eu estou cheio de gordurinha aqui, ó. Então, eu vou lançar mão
da lipase sensível ao hormônio. E aí eu vou quebrar essa molécula, vou liberar glicerol e ácido graxo. Esses ácidos graxos vão ser captados, albumina. É uma proteína, que é uma das proteínas, é a proteína que mais a gente tem no corpo, né? Circulante. E a albumina vai conjugar com esses ácidos graxos, ó. Ela estava aqui dando sopa, digamos assim, né, no sangue, isso é um capilar, não esquece, hein? Ela estava aqui, então ela se liga e a partir disso a gente vai começar a utilizar. Então isso foi a lipólise. Óbvio, esse processo é muito mais complexo do que isso, mas é como eu disse e repito, né? A aula é mais de morfologia, mas como é tecido adiposo, a gente não tem como falar dele sem falar um pouco de bioquímica e endócrino, então eu tive que falar um pouco sobre isso, tá? Então, uma coisa que a gente precisa também lembrar é que a gente também produz alguns tipos de hormônios que são de base lipídica pelo fígado, né? Então, os triglicerídeos eles são transportados, né, do intestino e do fígado, né, sobre a forma de quilomicros. Então eu esqueci de falar que o fígado também está trabalhando nisso, né, ele está transportando também, ele lança mão disso. Não é à toa que a base dos hormônios estrogênicos, progestagênico, testosterona, tudo que são os hormônios esteroides, melhor dizendo, eles vêm de uma molécula anterior, única, chamada éster de colesterol. Então, algumas pessoas, e eu sei que isso é uma pergunta muito recorrente, fala, professor, mas quem mesmo zero de dieta, na dieta de gordura, e mantém um colesterol muito elevado, por que isso acontece? Aí já é uma outra coisa, gente. Tá? Isso é uma dislipemia, ou uma dislipidemia, que você tem endógena, genética, herdada. Então, seus níveis de colesterol vão dar muito alto, ou alto. Então, você precisa tomar as estatinas da vida a vida toda, se não quiser aumentar seu risco cardíaco. Então, a gente tem que fazer um balanço nisso daí. Então, o que é que uma pessoa que tem dislipidemia hereditária, heterozigótica, por exemplo, deve fazer? Está sempre dosando os seus lipídios, fazer sempre sua avaliação lipídica. E três fatores são importantíssimos. Primeiro, o colesterol total tem que estar abaixo de 200. E aí, o balanço entre o HDL, duas lipoproteínas, HDL e LDL. Se o HDL der alto, ótimo. Ele é o que o pessoal chama de bom colesterol, de alta densidade. E o LDL, ele precisa estar baixo. Se ele tiver alto, você tem um risco aumentado. Então, se faz uma avaliação desse LDL pelo HDL para ver se você tem um risco muito aumentado de formar ateromas e infartar. Ou se você tem um risco diminuído. Então, uma das coisas que aumenta muito o HDL, que é o bom colesterol, é a atividade física. Ele ajuda, né? E ajuda a queimar também gordura. Então, a atividade física, ela não é uma questão só de estética, de bem-estar, não. De você assim, eu faço atividade física para sua... É uma questão de necessidade. O homem, quando eu falo homem, mulher, ele precisa se movimentar, precisa suar, precisa gastar energia, precisa ativar, né, os músculos, a circulação, aumentar a frequência cardíaca, respiração, frequência respiratória, para poder o organismo trabalhar melhor, liberar toxinas e uma série de outras coisas, aumentar a sua vascularização, né, fazer aquela circulação colateral eficiente, todas essas coisas a gente precisa fazer. Se você como eu falei na questão da VLDL, né, nesse jogo todinho, né, também tem importância dela permanecer baixa, tá? Mas, digamos assim, de todas as gorduras, ela é uma gordura assim,
um pouquinho menos responsável por esse risco aumentado, mas é importante que você baixe. Então, se você tem triglicerídeo alto, provavelmente você vai ter o VLDL alto. Então, é bom você baixar. Triglicerídeo deve ficar no máximo em 150, 140, 160. Então, deixa um pouquinho mais baixo que isso que você sai da faixa de risco, né? Um colesterol, por exemplo, acima de 200, já é alto risco, tá? Então, só um comentário aí, um adendo a respeito disso. Bom, e aqui eu peguei esse esqueminha também lá do Ross, eu não vou entrar nesse detalhe, é só para a gente fechar a explicação anterior, né? A gente viu que o hipotálamo é o nosso sensor, que precisa chegar uma informação nisso daí, mas que o tecido adiposo, ele sofre, ó. Vamos pegar as vias, ó. Ele vê a ponta da setinha aqui, vamos pegar aqui leptina, né? Avisando o sistema nervoso, o tecido adiposo, perdão, e ligado com o sistema nervoso. Mas que sistema é esse? É o sistema nervoso autonômico, ou autônomo, né? Simpático, né? Então, o sistema nervoso simpático vai ter uma relação bastante íntima com esse processo, né? Então, hormônios hipofisários, a gente já falou, né? Esse hormônio tem ação lá no tecido adiposo e também lá no intestino. A gente falou da questão do fígado, né? As vias aferentes e eferentes do sistema autônomo, né? Então, assim, agora a gente integra tudo e ainda tem a questão dos músculos, né? Então, você vê que há um fornecimento de nutrientes, né, energético para os músculos e tecido adiposo, quando vem absorvido lá do intestino. Tá? Isso aí a gente já viu, é básico. E agora a gente está chamando a atenção aqui, ó, para o fornecimento a nível muscular. Tá? E também a gente sabe que tem, obviamente, né, a influência dos hormônios a nível de muscular, né, os hormônios hipofisários. Então é só para... Sim, faltou aqui, né, a questão da insulina, da grelina, que a gente já falou. Quem não viu essa parte, volta lá o vídeo que tem uma partezinha que eu falo sobre isso, tá bom? Então é o tecido adiposo trabalhando com o sistema nervoso central, mais o sistema gastrointestinal dentro do eixo, né, cérebro. Quais são as fontes de triglicerídeo? Aí ficou fácil para a gente já falou de gordura, a dieta é o ponto fundamental. A gente já falou, né? Fígado também produzindo. E isso é transportado para o tecido adiposo. E eu já falei, né? Dei um spoiler já no anterior, LDL, HDL, VLDL. Os adipócitos também, a questão da glicose a gente já falou. E a questão da insulina. Então é só para fechar. Bom, e o pardo, hein? O tecido adiposo pardo. Então a gente entendendo bem a questão do tecido adiposo branco, né? Ou unilocular, a gente entende bem isso agora. Então esse vocês já viram as células. Tem várias gotículas de gordura, né? A gente viu lá na morfologia. As células são menores. A gente viu que a célula do unilocular chega em torno de quanto? 100 micras, né? E os núcleos desses são centrais. E o do outro, como é que era? Lembra do núcleozinho aqui, ó, na borda, tá? Do unilocular. Só que agora eu chamo a atenção para esse fato, gente, ó. Numerosas mitocôndrias. Vê que legal. Então, essas mitocôndrias, você já pensa logo no seguinte: eita, se eu tenho muita mitocôndria, eu tenho o quê, ó? Muita energia. Será, gente? Será que é isso? Me ajudem aí. Vamos ver. Então, grandes quantidades de citocromo oxidase confere, né, a cor marrom às células. Então por isso que ele fica no tom marrom, no tom pardo, né? Então, citocromo oxidase. O Golgi é pequeno, né?
E a gente sabe que Golgi tem uma atuação muito forte, né, no armazenamento, na produção de alguns carboidratos ou proteínas acopladas a carboidrato. E esse tecido ele é muito mais, digamos assim, em quantidade ele é muito mais nos recém-nascidos. Então, aproximadamente 5% da massa corporal total. Então, o pessoal atribui, né, também isso aos carotenoides, né, a cor dele. E aí a gente já mostrou essa figura lá no início, onde a gente tem o multilocular puro, né, nessas regiões aqui no período fetal. Depois isso muda um pouquinho. Então, ó, agora a gente vai chamar a atenção do pardo em relação à termogênese, gênese, né? De criação, de geração de calor. Então, os animais que hibernam, eles têm essa termogênese, eles trabalham com essa termogênese, né? Por exemplo, o urso, né? Não só o urso, né? A gente usa o urso porque está em todo o livro, mas existem outros animais, inclusive de outros países que a temperatura não é tão alta, que também sofrem esse processo de hibernação. Mas só os animais, tal, tem a questão dos humanos, como a gente já viu, né? No período fetal. E aí, quem controla isso é ele de novo aqui, ó. Sistema nervoso autônomo, ou autonômico, né? Simpático. E quando a gente fala, por exemplo, do envolvimento da mitocôndria, e geralmente a gente lembra, quando fala em mitocôndria, a gente lembra em geração de energia na forma de ATP, que é o nosso combustível é ATP, né? Tem gente que diz, não é glicose, não. O combustível é ATP, a energia é ATP. Agora ela vem da onde? Da glicose. Então o que é que acontece? Eu tenho uma proteína não acoplada chamada UCP1, que tem a relação que faz com que essa mitocôndria deixe de gerar ATP para gerar o quê? Calor. Ah, isso pode, professor? Pode. A gente sabe que existe o famoso ciclo de Krebs, aquelas coisas todas lá para gerar ATP na membrana lá da mitocôndria. A mitocôndria, para quem não conhece, é aquela organela que parece uma pisada, né? E aí na membrana interna você tem essa troca de prótons. Mas aí, como é que isso acontece? Ao invés de estar gerando energia, gerar calor. Vamos ver? Eu vou mostrar para vocês. Antes disso, eu queria só dar um reforço no tecido, né? Então, tem uma preparação aqui no menor aumento, né, do tecido adiposo pardo. Ele está mostrando aqui, já dá para ter uma ideia, cada estruturazinha dessa pode ser um núcleo dele, mas o que a gente consegue ver e destacar nesses tecidos quando vai analisar são os lugares onde tinha gordura, ou seja, essas bolinhas claras. Como a gente já falou, isso é uma preparação em hematoxilina e eosina. A gente usa álcool, xilol, né? E aí isso remove toda a gordura. Então fica só os buracos onde tinham as gotículas de gordura. Então só para a gente ter ideia. Então isso aqui pode ser um núcleo, mas existe uma dificuldade muito grande, às vezes, de você identificar onde é o limite da célula. Será que a célula era isso aqui, ó? Não sei. Eu sei que tem um núcleo aqui, tá? Mas vamos ampliar. Se a gente ampliar, ó, aí a gente já consegue ver algumas coisas melhores. Como, por exemplo, ele está mostrando aqui um vaso. Ó. O vaso seria isso aqui, ó. E tá tão legal essa imagem que você vê, né, uma célula do endotélio e você vê hemácias, ó, dentro do vaso, ó. Tá? Aqui ele estava mostrando septos do tecido conjuntivo, ou seja, as divisões, né? Então ele está mostrando aqui septo. Isso que você está vendo aqui, ó, achatadinho, são fibroblastos, ó. Eles é que estão montando esse septo, é ele que faz a produção de colágeno e você consegue ver aí, ó, certo? Então, tá bem interessante essas imagens aí. Aqui tem um vaso também, ó. Tem um vaso, só que pegou meio achatado, ó. E
você consegue ver, por exemplo, um hemácia aqui. Só que está meio dismórfico e a gente não consegue ver direito se aqui também é a continuidade dele, se pegou um corte mais na diagonal ou não. Mas enfim, aqui está a célula, um esquema, melhor dizendo, lá do Junqueirinha, da célula multilocular. Só para chamar a atenção, gente, olha isso. Tudo isso aqui é mitocôndria. Então é muita mitocôndria. Muita, muita, muita. E aqui as gotículas. Né? Então é só para a gente ter uma ideia, ó, a terminação que vai fazer com que você gere energia. Mas professor, por que precisa dessa terminação? Basta você lembrar de uma coisa. Se você tem sensação de frio, como é que essa sensação de frio vai ativar as células a produzir calor? Então precisa de uma conexão. Então o sistema nervoso, então, você tem a percepção de frio pela sua percepção termostática, que avisa o hipotálamo, e o hipotálamo vai automaticamente, isso não é decidido por você, pode ser até que na brincadeira alguém disse, mas os monges, os gurus, eles conseguem controlar a temperatura corporal. Bom, aí é outro fenômeno, não vou me meter com isso. Mas isso é o sistema nervoso autossômico, né, autônomo, perdão, que vai determinar que vou enviar um sinal, né, para essa célula e dizer, ela produza calor. Tá? E aí, como é que eu vou fazer? Então, eu vou usar esse monte de mitocôndria que eu tenho, né? Tá cheio de mitocôndria, só para a gente se situar, né? Núcleo, nucleolo, né? Núcleo, nucleolo. E o citoplasma tomado de gordura, você vê que tem pouco Golgi, tá vendo? Ó? Pouco Golgi. E bastante mitocôndria. Então, eu acho que eu tenho um esqueminha que vai explicar isso bem legal para a gente. Se lembra que eu falei que existe, né, uma molécula que está responsável por isso? Qual é o nome dela? Termogenina. É uma molécula que também a gente pode chamar de UCP1, né? Ou seja, desacoplada. Olha aqui, ó, termogenina ou UCP1 é essa estrutura verde representada nesse desenho. Ó, a mitocôndria aqui, tá? A membrana interna da mitocôndria é isso aqui, ó, tá? Mesma coisa de uma membrana citoplasmática no sentido da sua base, que são fosfolipídios, né? Ou seja, uma matriz lipídica. E essa proteína termogenina, ela é transmembrana, ela passa a membrana, ó. Ela vai do meio intermembranoso para matriz, tá certo? O que é que isso está fazendo? Está jogando prótons para fora, não está jogando prótons para fora? Isso é porque está quebrando as moléculas, né? E eu estou liberando prótons. Então, a tendência minha é aumentar o gradiente de concentração desses prótons. Só que a termogenina, o que é que ela vai fazer? Ela vai jogar esses sujeitinhos, os prótons que estão lá, para dentro. Fazendo isso, ela gera calor. Então, ao invés de você estar gerando ATP, ó, que seria aqui, ó, pela ATP sintetase, eu não vou liberar, tá certo? Vou liberar. Então, esse calor é liberado, né? Já deu para perceber aí que ele é liberado porque não vou usar, né, a ATP sintetase, não vou usar esse mecanismo de geração de ATP e vou gerar calor, certo? Bom, para consolidar o nosso conhecimento em relação à parte histológica, que é o nosso alvo, eu coloquei aqui só para complementar, porque a gente já viu tudo e não tem muito mistério nisso, algumas preparações. Eu comecei com essa do Royce, que é a parte da hipoderme da pele, ó, hipoderme da pele. Então, a hipoderme da pele a gente já viu, né, que alguns autores chamam também de lipoderme. Tanto faz. Já todo mundo sabe quem é da área sabe do que está falando, né?
Então ele está mostrando aqui a parte vamos começar por aqui, ó. Vou pegar essa célulazinha aqui e circular ela, ó. Dá para ver o núcleo, então nenhum mistério para a gente, né? Então o adipócito unilocular, aqui ele está mostrando uma área onde a gente tem tudo isso que está marcado em rosa aqui é tudo colágeno, então tecido conjuntivo, né? Só que ele é denso e irregular, ou seja, não modelado, né? Fazendo um septo aqui, mostra alguns vasos, porque a gente já estudou, sabe que o tecido ele é muito vascularizado, tem mais por aqui, ó, tem mais aqui, não diretamente dentro do tecido, mais próximo, então a área, o tecido conjuntivo por si só, ele já é vascularizado, então tem vários aqui, a gente consegue ver, tem mais adipócito aqui, tem mais septo fibroso aqui, né? Então a gente consegue ver. E ductos, até ducto de glândula sudorípara, que já estudamos lá na parte de tecido epitelial, a parte glandular. Então isso aqui foi a gente sabe que a glândula sudorípara ela é enovelada, então pegou um pedacinho dela aqui. Então na pele a gente vai ter tudo isso, tá? Nessa imagem aqui, que é uma preparação de pele, eu queria mostrar para vocês a camada que você vê aqui embaixo, né? Porque a gente tem a epiderme, a gente tem a derme, e abaixo da derme a gente tem a lipoderme ou hipoderme, que é um tipo de isolamento que é justamente feito por gordura, né, tecido adiposo, e também uma reserva energética. Então vamos ampliar isso aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso está na parte de epitélios. Então, chamando a atenção, agora a gente vai ampliar para ver como é que isso está organizado lá, e você vai, eu não posso também deixar de chamar a atenção aqui, porque vocês verifiquem como essa área, né, ela é irrigada, né, essa parte da derme. E aí, ó, vou ampliar para a gente ver aqui embaixo. Meu alvo é esse aqui, ó. Então, vê que imagem linda, onde eu tenho alguns vasos, tem hemácia dentro, tá vendo? Ó, você consegue visualizar essas bolinhas vermelhas, tem outro aqui. E aqui eu consigo ver os núcleos bem corados, essa coloração é hematoxilina eosine, a coloração padrão, aqui tudo é colágeno, né, corado em tons de rosa a vermelho. Vou ampliar. Então aqui eu consigo já ver núcleos, né, de adipócitos em meios a outras células também, como fibroblastos, que são do próprio sistema, né? E aqui, principalmente, quando a gente dá um aumento maior, tem essa riqueza de detalhes que pode ser visto aqui, ó. Então, olha que interessante, né? Aqui eu tenho um contorno todinho de um adipócito. Provavelmente aqui eu consigo visualizar o núcleo dele um pouquinho achatado, que ele fica às vezes achatado, jogado ao lado. Aqui algumas fibras colágeno, aqui um vaso que eu mostrei, e percorrendo o caminho, o tecido conjuntivo ele é assim homogêneo, né? O tecido conjuntivo branco que a gente chama, formado por essa estrutura. Então, lá na pele, né, ainda vou ampliar mais um pouquinho. Então, lá na pele, olha que bonito, tá aqui, ó, a gente consegue ver parte do contorno, tá vendo? Então, lá na pele, lá embaixo, né, depois de passar toda a camada de tecido conjuntivo relativa à parte de tecido conjuntivo fibroso, né, onde a gente tem as fibras, a gente lá embaixo tem a parte, né, lipodérmica formada por tecido adiposo. Então é por isso que ao depósito, por isso que a gente engorda, né, ao depositar cada vez mais material lipídico nessa faixa aqui inferior. Eu não podia deixar de mostrar também essa imagem, que é o seguinte, na imagem anterior, como a gente sabe, né, existem dois tipos de pele, uma que a gente chama fina, outra que chama grossa. Então a gente viu a fina, e agora eu queria mostrar essa para vocês, que no caso é grossa, né, pele grossa. Eu vou ampliar aqui, a gente tem uma camada bem espessa, né, de queratinização, mas esse não é o nosso alvo agora, né, isso aí está na nossa aula de tecido epitelial.
Então eu vou me voltar à parte mais inferior. Veja que na pele eu mostrei na parte mais inferior. Então assim, muita gente pergunta, professor, tudo bem, na pele a gente sabe que tem a reserva, mas por exemplo, o tecido a pele grossa, que está, por exemplo, na planta dos pés e na palma da mão, seria um bom exemplo. Eu também vou ter gordura? Sim, claro. Olha aqui os espaços, tá vendo? Dá para ver bem aqui. Vamos ver se a gente acha. Vamos lá. Então, eu vou ampliar. Então, como vocês já perceberam, dá para ver aí os contornos dos adipócitos, né? Então, os contornos aqui, alguns núcleos, né, e as fibras colágenas passando por entre eles. Então, quando a gente percorre esse espaço, dá para ver muito bem. Se ainda quiser ampliar para ver detalhes, a gente consegue ver exatamente a mesma imagem que a gente sempre vai observar nas preparações onde a gente encontra adipócitos. Então, há essa semelhança. Então, aqui, ó, já deu para notar que a gente encontra em regiões daqui, ó, e outras aqui. Então, nenhum mistério por conta da similaridade que o tecido adiposo branco tem entre si. Aqui é uma imagem parecida com o que a gente já viu, mas chamando aqui, ó, que ele chamou tecido conjuntivo denso, não modelado, novamente, né? Aqui tudo fibra colágeno, essa área aqui, ó, tudo fibra colágeno. O famosinho adipócito, deixa eu pegar um bonito aqui, ó. Esse aqui que dá para ver o núcleo dele, ó. Tá? O núcleozinho dele aqui. Tá meio misturado com alguma outra célulazinha aqui, mas não tem problema, é só para ilustrar. Temos outros aqui, ó, outros núcleos aqui. Esse também, ó, está bem mais consolidado em relação a você dizer, não, esse realmente é do adipócito, né? O que mais? Vamos lá. Vasos, né, que a gente já viu, já está meio familiarizado com eles. Às vezes o corte pega lateralmente, aí não fica bonito e tal. Alguns mastócitos. Ah, professor, como é que eu identifico mastócito? Você não vai identificar só assim, né? Então, isso, obviamente, foi passado para um maior aumento e tem algumas características que a gente consegue visualizar. Nesse destaque aqui, ó, ele está mostrando justamente o que eu vinha falando, ó, um núcleo, né, do adipócito e o núcleo de fibroblastos. Ó o prolongamentozinho dele aqui. Eita, deixa eu apagar que eu risquei aqui por cima. Vamos lá. Ó, tá? Então, vou riscar só aqui, ó. Então, quem está no celular, assistindo pelo celular, vai ter um pouquinho de dificuldade de ver esses detalhes. Eu não aconselho estudar a parte de histologia no celular. Acho melhor no computador, para você poder observar com calma. Ou então, depois pegar o livro do Royce, ir lá e olhar essas imagens com bastante calma, né? Então, mais vasos por aqui, mais núcleo de fibroblastos, tá vendo? Enfim, agora você está bem familiarizado, você consegue perceber melhor isso daí, né? A preparação. Aqui já é conhecido nosso, a gente acabou de ver isso no slide há pouco tempo, mas ele fez, ó, inclusive aquela questão que eu falei, ó, tem uma hemáciazinha aqui, perdão, tem uma hemáciazinha aqui, e isso aqui é um capilar, né? Então não sei até que ponto, porque parece um corte diagonal, pegou de lado no vaso, né? Por isso que ele ficou tão extenso assim, que seriam septos, aqui as gotículas, né, de vários tamanhos, e aqui ele tentou representar o limite citoplasmático, ó, tá vendo, ó? Então esse pontilhado seria a membrana citoplasmática, dentro as gotículas e o núcleo, tá certo? Novamente, mais septo por aqui, tem fibroblastos aqui, ó, nesse septo, ou seja, como se a gente tivesse unidades separando cada conjunto de adipócitos, né? Também colocou vasos, né? Vasos que assim, fica mais difícil de você perceber, né? Então, a questão dos vasos aqui, só quando aqui dá para ver bem, aqui dá para ver bem. Eu estava procurando se tinha mais em outro lugar. Deve ter, mas isso aqui no microscópio, obviamente, a gente vai ampliando e vê os detalhes e consegue ver melhor. Mas é só para a gente ter uma ideia, gente. Não
Não vou entrar em muito detalhe aqui não, porque a imagem ela tem seus limites. Uma coisa também interessante que me perguntam bastante, diz, professor, existe tumor em tecido adiposo? Sim, existe sim. Tudo onde tiver célula, uma célula dessa pode sofrer uma mutação e se tornar neoplásica, né? Então, eu dividi aqui em tumores benignos, né? Tumor benigno, que seria o lipoma, terminação oma, geralmente é benigno, né? Então, é um tumor que pode ser subdividido, né, em linfoma convencional, nos adipócitos brancos, o fibrolipoma, adipócito circundado por excesso de tecido fibroso, e o angiolipoma, que são adipócitos separados por baixa quantidade de canais vasculares. Então, é uma massa de gordura que cresce e aí cirurgicamente é removido, você fica tratado, né? Também depende muito do local onde isso se desenvolveu. E tem também, gente, a questão dos tumores malignos, né? Os tumores malignos que são representados aqui, eu botei o lipossarcomas. Então essa terminação sarcoma, toda vez que você pensar, você lembra de tecido mesenquimal, de origem mesenquimal, que forma tecido conjuntivo, né? E a primeira parte é do que se trata, então, lipossarcoma, tá? Então significa um tumor mesenquimal no tecido adiposo, tá? E assim, você vê que ele já não tem mais aquela arquitetura. Eu tenho a forma, né, do lipócito ou do adipócito, né? E eles estão lá, como a gente não consegue ver a gordura por conta da preparação, é uma preparação também de hematoxilina e eosina, né, que também a gente pode chamar HE, né? Então essa coloração é a coloração mais utilizada em todo tipo de análise de biópsia, né, histopatológico e tudo mais, né? Então, o que é que isso vai provocar para a gente? Vamos dar uma olhada nessa parte rosa aqui. Se lembra que eu mostrei para vocês antes aqueles septos fininhos? Isso aqui foi a hiperprodução de fibra. Então, onde está rosa aí é tudo fibra colágena produzida, né, excessivamente, né? Então, os fibroblastos estão descontrolados, né? E aí você começa a ver estruturas que deveriam ter aquele formatinho fusiforme, e agora você consegue ver coisas muito estranhas, como, ó, então está perdendo a forma, tá vendo? Eles estão hipercromáticos e dismórficos. Não era para ser assim, tá? Então isso prova que esse tecido está neoplásico, né? Uma massa tumoral que está crescendo. Diferente do anterior, ó. Do anterior eu tenho um crescimento uma hiperplasia das células dos adipócitos, né? Um aumento de número e o aumento de tamanho dessas. Veja que tem variações, né? A gente tem adipócitos ou lipócitos, né? Maiores, menores, e isso vai crescendo, vai acumulando, vai ficando muito. E aqui não, aqui eu tenho eles maduros, né? Os adipócitos maduros, mas eu tenho um estroma fibroso, né, aumentado com células que já estão dando sinais de que as coisas não estão muito corretas, né? Tá certo? Então, por fim, eu gostei muito dessa imagem, né? Essa imagem mostra a deposição de gordura e um conjunto de alterações que podem acontecer, né? Como doença hepática. A gente sabe que gordura também, apesar de não ser tecido adiposo, né? Mas a gente tem alguns problemas advindo da ingestão demasiada ou acúmulo de gordura, né? Como doenças hepáticas, esteatose hepática é um, né? Câncer de cólon, porque muita caloria, a questão da digestão, problemas de tumores ósseos, né? Inclusive, estou falando aqui de diabetes, mas eu estou falando da diabetes causando problema sistêmico, mas a gente também pode ter, por incrível que pareça, né, acúmulo de gordura nos olhos, e aí você tem inclusive problema de visão, né?
infarto, né, por conta se lembra das lipoproteínas alteradas, gerando inflamações crônicas nas artérias, formando os ateromas, e aí com isso gera uma isquemia e infarta o tecido cardíaco, né? Então, os ateromas, aqui tem até um vaso, ó, que está praticamente obstruído, ó, com isso aqui. Isso é justamente a deposição, né, dessas placas de gordura que vão inflamando, gerando uma resposta aqui até obstruir. Obstruir isso aqui, se isso era um vaso que irrigava vários vasos no coração, e aí é que está a diferença, faz de conta que isso aqui é o coração. Se eu infarto aqui, né, ou seja, eu obstruo aqui, essa área minha aqui vai sofrer degeneração. Se eu infarto aqui, essa área, ou seja, eu tenho um infarto mais, digamos, de um peso maior, né, de uma gravidade maior. Agora imagine se eu infartar aqui, ou se eu infartar não, se eu obstruir, né, provocar uma isquemia aqui, então todo o coração. Então um ataque cardíaco, ele é baseado, a gravidade dele, em que ramo pegou, se foi na base de uma coronária ou não, tá? Só para ilustrar, só para a gente ter ideia do que é. Tá certo, gente? Então, mais uma vez eu agradeço por assistir o vídeo e peço, né, mais uma vez, não custa nada, gente, vai lá, dá um like, que ajuda a divulgar o vídeo e ajuda a gente a manter a vontade de fazer novos vídeos e ajudar aí o maior número de pessoas. Tá certo? Sucesso para todos, abraço e até o próximo vídeo.